Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David novamente. E galera, dessa vez a gente vai fazer uma coisa aqui. ah, uma coisa aqui que a gente costuma fazer, né, aqui nesse canal, que é justamente refutar aí um teísta pretensioso, certo? Neste caso aqui vai ser o caríssimo Bernardo Kister, né? Bom, Bernardo Kister, para quem vocês não conhecem, é um youtuber católico e apologeta cristão, né? É um conservador aí, né? Mais da ala bolsonarista, pelo menos é o que era, né? Até onde eu tinha visto. E ele, né? Ele fez um vídeo alguns anos atrás, né? Que o título é Bye Bye Ateus. O fim da superstição do ateísmo, né? Que é onde ele tenta dar uma divulgada em uma obra de um filósofo católico da religião, né? O Edward Feser, né? Um tomista analítico ali na área da filosofia da religião, que tenta dar uma requintada nas ideias de Aquino e de Aristóteles e Platão, né? De certa forma, de uma perspectiva mais analítica, certo? E vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada neste vídeo, né? E vamos ver aqui algumas coisas aí que a gente possa estar respondendo aí para esse rapaz, beleza? Bora então, sem mais delongas, bora lá. Você deve estar cansado já de ver na internet, nas aulas, você vai em curso, palestra, ver esses caras pagando de gostosões aí, tudo dizendo que, ai, Deus não existe. There is no God. Do Deus criado pelo homem. Não acredito na existência de uma entidade. Não foi Big Bang, foi Adão e Eva, olha lá! O cume do intelectualismo parece zoar Deus, é disposição de arte, vai esses Clóvis de Barros Filho, esse carnal, todo esse povo aí falando que Deus não existe, porque Nietzsche matou Deus e resolveu todo o problema. God is dead. Aqui ele tá falando da onda que é mais conhecida como neo-ateísta, né? Que teve tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, embora aqui no Brasil não tenha sido talvez tão marcante quanto lá nos Estados Unidos e nesses outros lugares aí, né, nesses outros países, como por exemplo o Reino Unido, etc, né? Mas de qualquer forma, né, foi um movimento que teve bastante influência aqui, e esse movimento é caracterizado por algumas complicações, né? Algumas complicações, uma delas é algumas ideias centrais, né, pelas quais esse movimento se pautava, né? A ideia de uma visão de mundo científica, né, que supostamente seria científica, mas que na verdade não passava de um mero cientificismo, né, do que a gente conhece como cientificismo, que é a ideia de que a ciência era o único método de chegar ao conhecimento sobre a realidade, ou então que ela é o melhor método de se chegar à verdade, né, ao conhecimento sobre as coisas do nosso mundo em todas as circunstâncias possíveis, né, que é uma forma de cientificismo que é conhecida como neocientificismo, certo? E assim, essa visão, né, obviamente ela é bem problemática, né? Ela mesma cai em diversos problemas consigo mesma, né, como a gente sempre costuma dizer. A galera que geralmente se aprofunda mais em filosofia consegue perceber esses problemas, e essa era uma das características do movimento neoteísta, mas haviam outras também, né? Eles não eram totalmente cientificistas, né? Tinha momentos onde eles davam uma esquecida nesse cientificismo e eles avançavam alguns argumentos filosóficos e etc, como o problema do mal, né? O problema da existência da dor e do sofrimento. Mas assim, e outras formas de argumento, como o paradoxo da pedra, né, que na verdade é uma pergunta retórica, não é bem um argumento, para ilustrar um problema na definição do próprio teísta do conceito de onipotência, né, mas enfim, a gente não vai entrar nessa questão. Vamos somente esclarecer aqui, né, o que ele está se referindo aqui por essa galera, etc, né? Geralmente não é uma galera que, pelo menos, não expunha uma forma de ateísmo mais bem embasada, né? Filosoficamente falando, intelectualmente falando, certo? E esse também é o foco do livro do Edward Feser, e vocês vão entender aqui melhor a situação. And we have killed him. E você que é pai, muitas vezes vê seu filho chegando em casa dizendo: Pai, meu Deus do céu, o professor falou que Deus morreu. Ó papai. ai meu Deus, se Deus é todo poderoso, todo bondoso e existe o mal, como é que pode ser? É o trilema, o que eu faço, papai? Deus não existe. Você que é pai, fica todo nervosinho, não sabe o que fazer,
e não tem resposta para dar para os seus filhos. Ou mesmo você que estuda faculdade, no colégio, tem aquele seu amiguinho ateu que vê o crucifixo no seu peito e vai dizer assim: Ah, você acredita em Deus, mas sabe que isso, que aquilo, que Hume falou, que Nietzsche falou, que Marx falou, que Freud falou. que Deus é um psicologismo para aliviar toda a tensão humana, ele é uma projeção da imaginário humano. Desde que o homem existe, aparentemente, ele sentiu necessidade de criar um Deus. E o que você não sabe é que esse pessoalzinho metido Então, foi justamente o que eu falei, né? São alguns argumentos avançados para cima dos teístas, nos quais muitas vezes esses teístas, né, que são pessoas do senso comum, são realmente surpreendidas por esses argumentos porque elas não estudam filosofia. Elas estão mais preocupadas em reforçar suas fés, né, e continuar nas suas crenças ali, certo? Continuar indo nos cultos, nas missas, etc. E seguindo aquilo que elas têm fé, né? Daquilo que as crenças que elas têm baseada na fé pura e simples, né? Ou seja, em fideísmo, do que simplesmente se aprofundar nessas questões. Elas não querem isso e elas se surpreendem justamente por quando os filhos delas, ou algumas pessoas assim, elas surgem com esses questionamentos porque elas nunca pararam para pensar nisso, né? Não existem motivos muito fortes para um cristão refletir sobre essas coisas, tanto quanto um ateu, né? Uma pessoa irreligiosa, que geralmente é uma pessoa que está mais aberta a essas ideias, a esses questionamentos do que os próprios teístas, né? Geralmente os únicos teístas que estão realmente abertos a esse tipo de coisa são os que são da academia, como o próprio Edward Feser que você está citando, parceiro. Então assim, é justamente isso, entendeu? Então para a época, esses questionamentos e essas coisas, né, mesmo que não numa formulação mais robusta, já eram alguma coisa relevante e realmente digno aí de uma intelectualidade um pouco mais avantajada na época, né? Um pouco mais pra frente na época. Então, nesse caso aí, é por isso que ocorre esse tipo de coisa, né? Esse tipo de surpresa. É por isso que esses pais não sabiam como responder esses filhos que vinham com esses questionamentos. E é por isso que também que houve um certo progresso aí nessa questão da própria apologética. A apologética teve que se sofisticar mais, como você mesmo está expondo aí, né, no seu vídeo, né, com o Edward Feser. Então a apologética ela tem que se sofisticar mais para chegar no nível dos questionamentos e poder bater de frente, entendeu? A mesma coisa os ateus e naturalistas, né? Eles têm que se aperfeiçoar mais nos argumentos, etc, para poder avançar o ponto deles contra a religião. E é justamente o que eu vou falar aqui, né, que eu vou abordar aqui. placebo está errando o alvo. Eles estão fazendo você ir para o caminho errado. Ninguém te ensina o caminho por onde você deve andar, que é a função do pedagogo que conduz as pessoas ao caminho certo. Opa! Ou, na verdade, essas críticas estão sendo certeiras às formas de conceitos que essas pessoas têm em mente, né? E essas pessoas que não reformularam a noção delas, né, acerca desse conceito, para poder se adequar às críticas dos oponentes intelectuais. Então, assim, por exemplo, a questão do paradoxo da pedra. Existe um contexto dialético aonde o paradoxo da pedra é utilizado, né, pelo ateu. Então, por exemplo, ele entra em um contexto onde o teísta e o ateu, né, onde o teísta ele propõe, né, um conceito de Deus ali, onde inclui o atributo da onipotência, ou seja, do poder ilimitado, etc., né, de poder fazer tudo, né? E aí ele apresenta esse conceito de onipotência e o ateu simplesmente usa a famosa pergunta retórica, que é, bom, se o seu conceito de onipotência significa que Deus pode tudo, sem nenhuma exceção, então pode Deus criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantar? E com essa pergunta retórica, o que o ateu faz? Ele faz o teísta refletir acerca dessa definição dele, né? Desse conceito que esse teísta tem em mente, né? E demonstra que existe um problema lógico ali, né? A ideia de que Deus poderia fazer teologicamente impossível, né? Que advém desse conceito, ela é totalmente absurda. E para ilustrar essa absurdidade proteísta, o ateu recorre a essa pergunta retórica, que é mais conhecida como o paradoxo da pedra, né? Que é justamente a pergunta que se trata de elucidar, né, um problema na própria definição do teísta que a propõe, né? Que propõe essa definição
de onipotência, que propõe esse conceito de onipotência. Então, o que os teístas geralmente têm como alternativa? Eles têm ou a alternativa de reafirmar essa definição e dizer que Deus está além da lógica humana, né? Ou seja, que Deus não é limitado pelo raciocínio lógico, nem pela lógica, etc. Ou seja, Deus pode criar um quadrado redondo e coisas desse tipo. Só que daí você acaba com consequências complicadas para a própria fé do teísta, né? Consequências essas envolvendo a própria ideia de palavra revelada na Bíblia, né? Você pode assumir que mesmo a Bíblia dizendo que Deus não mente, Deus poderia mentir, ou seja, isso daí poderia ser uma mentira de Deus, né? Deus estaria mentindo sobre ele não poder mentir, né? Porque na verdade ele pode tudo, inclusive o logicamente impossível, inclusive ser bondoso, né? Supremamente bondoso mesmo fazendo o mal, certo? E assim, esse tipo de perspectiva é complicada, porque daí derruba a confiança do teísta na ideia de céu, de inferno, né? A ideia de salvação, de condenação e etc. Isso daí acaba deixando conturbado a perspectiva do teísta de tal forma com que mine a própria fé dele. Então, geralmente, a saída dos teístas que estudam filosofia é qual? É justamente redefinir o conceito de onipotência. Então, assim, é os teístas que vão se ajustando às críticas e, simultaneamente, os ateus também vão se ajustando às críticas dos teístas baseadas nessas novas redefinições. E nisso o debate ele vai se seguindo, entendeu? Ele vai se seguindo em um contexto dialético, onde existe um embate de ideias entre o ateu e o teísta em prol de um denominador comum. Então, assim, os teístas que são mais abertos são poucos, cara. Então, assim, essas críticas para a época eram fundamentais e eram super relevantes, cara. Principalmente para uma sociedade que era fundamentalista, né? Enfim, é totalmente entorpecida por um fundamentalismo religioso, entendeu? Como era nos Estados Unidos antigamente, como era aqui também, entendeu? Então, sem esses questionamentos, sem essas coisas terem avançado, não teria esse aperfeiçoamento, não teria nem a necessidade desse livro do Edward Feser que você vai utilizar e você vai citar, né? Mas como essa gente não conhece o princípio de finalidade, ou seja, de causalidade final, qual é a teleologia das coisas, não teologia, teleologia das coisas, você fica confuso, todo mundo é confuso e você fica pagando de trouxa na frente de todo mundo. Mas, desta vez... Quer dizer, numa perspectiva teísta, né? Porque, enfim, existe uma... Se você pegar, por exemplo, a biologia evolutiva, o que existe, na verdade, o que é ilustrado é uma disteleologia, né? Ou seja, a ideia de que não existe uma finalidade propriamente estabelecida ali, inteligente, que guia o processo evolucionário, né? O que existe é o conceito de seleção natural, né? A ideia de seleção natural ali envolvendo a biologia evolutiva, né? O mecanismo pelo qual os seres vivos, as espécies, né, aliás, evoluem, né? Mas enfim, a gente não vai entrar em biologia evolutiva agora, porque não vem ao caso. Eu tenho uma dica fantástica para você que vai resolver todos os seus problemas. Seus problemas acabaram! Acabaram. Ateísmo refutado. Vamos ver a refutação deles. Não, isso aqui não merece nem um dardinho. Aqui, ó. Não merece mesmo, cara. Ele é um dos melhores professores, assim, de filosofia que eu conheço, assim, certo? Esse cara ensina bem. Esse cara ensina bem e é um dos professores aí mais sofisticados que tem de filosofia, né? Eu não sei exatamente se ele é propriamente ateu. Eu nunca vi ele dizendo claramente que é. Mas pelas palestras, né, pelos vídeos que você encontra das aulas deles, etc., você consegue perceber, né, a inclinada dele pro ateísmo. Mas enfim, bora lá. A Última Superstição, uma refutação do neo-ateísmo. Um livro do Edward Feser, que é professor associado da Universidade de Pasadena, que segundo as opiniões aí das maiores revistas especializadas, é um dos maiores escritores contemporâneos de filosofia. Veja, por exemplo, o caso do Lucas Chagas, que é meu seguidor aqui e que me mandou uma mensagem, inclusive publiquei no meu perfil, dizendo o seguinte: queria apenas te parabenizar pelo seu excepcional trabalho. Tá certo. Sou aluno da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje, durante uma aula de ética médica, levei um vídeo seu, eu não sei se é o do Vivier ou da Hannah Vegana Montana lá, com um argumento pró-vida. Ele teve um papel fundamental frente às pessoas que ainda não haviam se posicionado quanto ao tema. Parabéns pelo trabalho e pela importância que ele tem frente à sociedade. Um abraço. Depois o que o Lucas me...
Essa questão do debate sobre o aborto é algo que eu vou abordar futuramente no meu canal, mas eu quero abordar com propriedade. Então, assim, é um assunto que eu estou estudando ainda, não sei nada sobre, quase nada sobre ética, né, envolvendo ali a questão do aborto. Eu tendo a ser contra o aborto pessoalmente, né? Eu tenho essa tendência de ser, por assim dizer, pró-vida, mesmo sendo ateu e naturalista, etc. Mas eu não tenho uma posição estabelecida. Então, assim, eu posso mudar de opinião e provavelmente eu vou mudar de opinião, né? Pelos argumentos que eu vi. Existem livros inteiros focados na discussão ética acerca do aborto. Então, não façam reducionismos, beleza, galera? Vocês que estão assistindo esse vídeo. Não é porque um cara é contra ou a favor do aborto ali que ele é... Nossa, ele é religioso fundamentalista. Ou então ele é um ateu materialista que não sei o que. Não, cara. Não, calma. Calma, pessoal. Você que é ateu ou teísta, esse debate ele é algo mais aprofundado na questão da ética, certo? Inclusive envolve a questão da pessoalidade em alguns casos, né? Em muitos dos casos envolve a questão da pessoalidade, né? Mas em outros casos não, né? Não necessariamente a pessoalidade conta ali, né? Principalmente você parte de uma perspectiva que não é, principalmente você tem uma ética, né, ali que não envolve nenhuma perspectiva específica, né, que envolveria o conceito de pessoalidade, etc. Né? Mas enfim, envolveria a questão mais da consciência, do nível de consciência, certo? De self-awareness, awareness e coisas desse tipo. Mas enfim, é um debate realmente relevante. Então, antes de você ser a favor ou contra o aborto, né, suspenda seu juízo, faça igual eu. Suspenda seu juízo, mesmo que você tenha uma tendência para um lado ao invés de outro. Exponha com cautela essa sua tendência, né? Mas não diga nada definitivo acerca disso, beleza? Vamos lá. Contou, é que dos 18 alunos que estavam na sala de aula discutindo aquela questão de ética média, 16 terminaram a aula pró-vida. Isso é fundamental, a gente precisa ter este, vamos dizer, ativismo do bem a favor da vida, e para demonstrar que esse pessoalzinho ateuzinho aí, principalmente esses neo-ateus, como é o caso do livro do Eduardo Fez que ele desmascara, são tudo um bando de boboca que não entende nada que está acontecendo. E por que eu coloquei o comentário do Lucas aqui para vocês? Porque assim como ele levou os meus vídeos lá para a sala de aula e teve um efeito muito positivo, você, lendo o livro do Fazer, A Última Superstição, uma refutação do neo-ateísmo, pela Edições Cristo Rei, você vai ter argumentos assim, vamos dizer, imbatíveis, para provar que quem não crê em Deus, no mínimo, é um belo do idiota. Você pode provar que... Argumentos super imbatíveis, né? Eu recomendo vocês darem uma olhada na live que houve, né? Que ocorreu, né, no canal do Antônio Miranda, né, que é a Liga Racionalista, onde tem diversas pessoas altamente aprofundadas aí nesse debate acerca da filosofia da religião, onde eles lançam várias objeções às 5 vias, né. Eu recomendo realmente que vocês vão nessa live. Tem o professor Francisco Quilmento, o Técio Medeiros, o José Haddad, o Gabriel Brasileiro, né, que se aprofunda bastante nesse debate também, nessas discussões, etc. Enfim, eles trazem vários insights super interessantes e relevantes aí contra as 5 vias, né, do Tomás de Aquino, né? Então, assim, realmente eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo para vocês verem que não existe essa ideia de que são argumentos imbatíveis. Não são argumentos imbatíveis. Eles realmente têm pontos ali complicados, eles se baseiam em diversas pressuposições, né? As vias, etc. Se baseiam em vários pressupostos e coisas desse tipo, né? Mas enfim, o Fazer ele dá umas requentadas, né? Ele traz outros argumentos mais rebuscados, etc. Futuramente eu vou abordá-los aqui neste canal, certo? Então aguardem que vai ter a abordagem destes argumentos aqui neste canal com a respectiva refutação deles. Mas eu preciso me aprofundar cada vez mais para poder trazer tudo completo para vocês. Por isso que eu não trouxe ainda o vídeo das 5 vias, ok? Porque tudo que eu faço aqui nesse canal eu quero ter esmiuçado, parte por parte, ok? Então, vamos lá, né? Era somente isso sobre essas vias. que Deus é a coisa mais possível e provável que existe. E o que o Fazer faz, principalmente no começo do... Com certeza, né? Muitas evidências, né? Vários argumentos. Mas aí que tá. 0 mais 0 mais 0 mais 0 ainda é igual a 0.
Entendeu? Então assim, você pode ter o argumento teleológico, pode ter o ontológico, pode ter o cosmológico, pode ter o argumento, sei lá, o argumento da beleza, o argumento da moralidade, etc. Você pode ter todos os argumentos. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 ainda é igual a 0. Entendeu? É exatamente isso, né? E é isso que eu pretendo mostrar nesse canal, que isso realmente é 0 mais 0 mais 0 mais 0, que é igual a 0. Ou seja, nenhuma evidência de que Deus existe. Entendeu? Então, bora lá. O livro, e eu não vou ficar aqui explicando ponto por ponto, pinta por pinta, porque eu sei que meus seguidores são todos inteligentes e vão se esforçar e vão ler, porque ninguém aqui é idiota e eu não sou pedagogo aqui de vocês, porque vocês não estão nem me pagando para eu ensinar vocês a fazer as coisas. Mas uma coisa que... Eu suspeito que você não expõe esses argumentos, porque nem você deve ter lido completo. Eu suspeito disso, certo? Pelas coisas que eu vi nos seus outros vídeos do seu canal, né? Pela sua postura, pela forma de você elucidar essas coisas, eu realmente tenho minhas dúvidas se você leu esses livros todos, né? Se você realmente conhece esses autores todos, se você realmente se aprofundou nesses assuntos, tal como você se coloca na frente da câmera, né? Eu tenho essa leve suspeita, né? Talvez esteja injustificado, não sei, né? Mas pelas coisas que eu vi, muito provavelmente não. Muito provavelmente eu estou certo nessa minha inferência aí, nessa minha coisa, certo? Que ele mostra no livro, isso é crucial, é que muitas das motivações que levam uma pessoa a ser ateia ou um ateu não é simplesmente uma argumentação lógica, mas um motivo moral que é assumido a priori, ou seja, antes da pessoa decidir ou não ser ateu, ela tem uma posição moral. Inclusive ele cita vários ateus aqui, como Richard Lewontin, que é um biólogo, que diz o seguinte trecho que eu vou ler para vocês. Acertando o alvo. Nós tomamos partido da ciência, apesar da patente absurdidade de alguns de seus construtos, apesar de ela não ter cumprido muitas das suas extravagantes promessas de melhorar a saúde e a vida de todos, apesar da tolerância da comunidade científica com histórias da carochinha, assim diz ele, porque temos uma filiação prévia, uma filiação ao materialismo. Ai, que citação imbecil, cara. Quando esse autor fala aqui, né, sinceramente, eu acredito que você, né, assim como o Fizer, etc., quando vocês fazem essas citações, etc., né, vocês fazem uma generalização absurda, né? Vocês fazem uma generalização totalmente absurda, né? Como se todos os ateus e todos os agnósticos, etc., né, e todos os descrentes tivessem as mesmas motivações para se tornar ateus, né? Ateus ou irreligiosos, enfim. Isso é totalmente imprudente, né? Na verdade, ateus chegam ao ateísmo, né, ou à descrença, etc., de diversas formas diferentes, nem sempre através desses compromissos como descrito aqui. Então essa generalização é um absurdo, né? Você parte da ideia de um autor para você poder se aplicar a todos os casos de todos os ateus, aí é complicado, né? Tem ateus que se convencem de evidências científicas, né, mais específicas, alinhado ou com a biologia evolutiva, ou com a cosmologia, e etc., ou com a história, né, certos fatos históricos às vezes causam impacto nessa crença dessas pessoas acerca de alguma verdade de fé que elas tinham, né, que elas tomavam por fé, ou às vezes até por argumentos filosóficos como o problema do mal, o problema da existência da dor e do sofrimento, né, ou o problema da existência de descrentes racionais e inocentes, como é o do ocultamento divino, descrito por John Schellenberg e por outros pensadores ateístas e naturalistas, cara. Cara, é totalmente ridículo vocês fazerem essa generalização absurda com base em um autor específico, certo? E nem todo ateu é materialista, cara. Nem todo ateu é materialista, e mesmo assim existem formas diferentes de materialismo, certo? Existem tipos de materialismo tal como eu endosso, que é um materialismo não redutivo, certo? Eu sou um monista anômalo. Então assim, cara, esses simplismos e reducionismos que vocês fazem, né? Vocês aí teístas, é um absurdo completo, né? É tão absurdo quanto o que muitos ateus fazem com a posição de vocês mesmos, né? Eu reconheço que certos ateus também fazem reducionismos com as posições de vocês. Mas a diferença é que eu critico esse tipo de posição neles também, entendeu? Então assim, tratamentos iguais, né? Eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado, não é isso? Mas enfim, bora lá. Além disso, o materialismo é absoluto, porque nós não podemos permitir que Deus entre por esta porta. Ou seja, há um compromisso moral a priori e depois eles tentam justificar a posteriori
com argumentos que esse livro aqui destroça com a maior facilidade. E uma coisa que o Phaser faz nesse livro que é sensacional, ele vai abordar até os famosos, como o Sir Richard Dawkins. There is no God. Todo felizão Sir Richard Dawkins vai ser refutado. Christopher Hitchens, falecido. That there is no God. O Sam Harris, que está aí abalando o mundo, né? Um dos cavaleiros do Apocalipse. I would put my lot in with a wider view. O Sr. Daniel Dennett, inclusive gente como Thomas Nagel, que provavelmente você não conhece, o Richard Lewitton, o Quentin Smith, o Michael Ruse, inclusive o Aldous Huxley, o Thomas Huxley, o David Hume. Quem mais eu notei? Pô, eu tinha me esquecido do Darwin, claro. Ele aborda inclusive a questão do darwinismo. Tudo ele vai mostrar os argumentos principais também de São Tomás de Aquino, do motor imóvel, da causa primeira, da Eu duvido, cara, sinceramente, que você leu esses autores, né? Principalmente Thomas Nagel e Quentin Smith. Eu duvido que você, o Bernardo Kister, que você leu artigos do Quentin Smith, qualquer um que seja. Eu duvido, sinceramente, duvido muito, para você achar que as críticas do Phaser devastaram o Smith, né? Se não me engano, nesse livro ele nem critica o Smith, ele cita mais ele faz mais uma citação, se não me engano, em uma parte do livro, acho que as partes iniciais, onde ele fala sobre a questão da decepção, né, da redução do ateísmo nas universidades, etc., né, da perda, né, da força do naturalismo e do ateísmo nas universidades, etc., e do retorno de uma forma mais realista de teísmo nas universidades com a dessecularização, né? Que é no artigo A Metafilosofia do Naturalismo do Quentin Smith. Ele dá uma citada nesse artigo, se eu não me engano, de um trecho do Smith comentando sobre isso. Mas enfim, eu duvido que você tenha lido esse livro aí, eu duvido que você tenha lido os artigos, né, dos autores supracitados, né? Mas enfim, bora lá. Inteligência suprema, e ele vai abordar as 4 causas de Aristóteles: a causa final, a causa eficiente, a causa material e a causa formal. Aprendendo isso aí, você vai ficar bala. E São Tomás de Aquino, conduzido pelo Phaser, neste livro, acabou. Os ateuzinhos vão ficar parecendo tudo criancinha com chupeta na boca, chorando. Conclusão, você aí que tem o seu filho que está cheio de dúvidas em casa, ou você que está cheio de amiguinhos te enchendo o saco porque você é cristão e crê em Deus e não sabe como se defender, ou como diz São Pedro, dar razão, dar esperança, quando alguém pergunta pra gente, o livro vai solucionar os seus problemas. Ele é simples. Ou seja, reforçar sua crença, né, pré-existente, né, wishful thinking. É isso aí. Leia somente esses conteúdos, né? Não leia os outros, né? Não é isso? Não leia, por exemplo, os autores citados, né? Como Quentin Smith, etc., né? Não se aprofunde nessas coisas, né? Fique só nisso aqui. É uma maravilha, realmente. O Edward Phaser é engraçadíssimo, ele faz sugestões muito engraçadas no livro e aborda esses assuntos complicados de maneira muito, vamos dizer assim, coloquial. Não é um livro de filosofia técnica, por assim dizer. É para ajudar pessoas como eu e você, que muitas vezes é abordado por essa gente e não sabe o que dizer. Atenção. Isso eu concordo, cara. Eu tô falando isso, galera, mas o Edward Phaser é um pensador, aí, é um filósofo aí que realmente tem uma abordagem bacana, né, de filosofia da religião. E assim, é aquela coisa, você tem aqueles pontos a criticar, né, e aqueles pontos a concordar. Então, assim, tem muitas críticas do Edward Phaser, principalmente essa galera, né, mais cientificista, etc., que procede, cara, não tem o que falar. Eu não vou discordar com um cara só porque ele é teísta, só porque ele é católico, entendeu? Eu vou discordar quando ele estiver errado, entendeu? E é justamente essas partes que eu acredito que são referentes a esses argumentos que o Kister, né, citou aí, que eu acho que estão equivocados, estão errados, entendeu? Mas enfim, é justamente isso. Vocês não tem que concordar ou discordar com uma pessoa só porque ela é de uma posição contrária à sua ou favorável à sua. Você tem que discordar ou concordar com uma pessoa na medida em que aquela pessoa está certa ou errada, entendeu? Independente de qualquer posição que seja você um teísta, um ateu ou qualquer coisa desse tipo, entendeu? Então assim, eu gosto bastante da abordagem do Phaser em alguns dos textos, né, que eu li dele, e de algumas palestras, entrevistas que eu assisti dele no YouTube, né? Tá, como é que ele cita, né? Ele tem uma palestra que ele explica melhor. Eu agora esqueci qual é o nome da palestra. Que ele fala, acho que sobre o teísmo clássico. Que eu acho muito bacana, né? Quem puder aí, dê uma olhada. Eu acho que eu vou deixar um link aqui. Eu vou deixar linkado aqui o link
linkado o link. Vou deixar aqui, né, um card aqui em cima, passando em um link na descrição, igual eu fiz com a live da liga, certo? Mas enfim, é isso aí. Bora lá, vamos ver o que ele tem pra falar. Então, o caminho para você acertar o alvo é o seguinte. Entra no site da Edições Cristo Rei, vai ter vários livros, mas contém o seu... Ah, tá, o marketzinho de leve, né? Porque, né, tem que ganhar dinheirinho, obviamente. Nada contra, óbvio. O cara faz o que ele quiser. bolso e contém a sua vontade. Compre apenas um livro, leia bonitinho, aprenda, anote e teste. Comece a argumentar. Exponha o seu professor ateuzinho metido a sebo, é ridículo. Olha a boquinha dele de mamãe. Você vai ver que você vai começar a gostar de provar a existência de Deus e acabar com a última superstição e refutar o neoateísmo. Nossa, lacrou, miga. Lacrou, miga. Enfim, é justamente isso, né? É a lacrada final. Pra passar a impressão de que, nós estamos super por cima, sabe? E é isso aí. Mas enfim, será que você, Kister, você já leu algumas obras, alguns textos, alguns artigos de objeções recentes, por exemplo, como a da questão da inércia existencial, né, conceitos metafísicos aí que contrapõem certas pressuposições dos tomistas, etc. Será que você já se aprofundou nisso? Você conhece Joe Schmidt, por exemplo, que é um novo filósofo aí jovem, né, que tem inclusive um manual de introdução ao pensamento crítico, né, na filosofia. Ele tem um canal no YouTube, né, chamado Majesty of Reason, e lá tem várias objeções dele. Eu vou deixar provavelmente um card passando aqui em cima, né, e um link na descrição do canal Majesty of Reason do Joe Schmidt, né, que é um pequeno, né, um jovem filósofo. Eu considero ele filósofo porque ele já tem artigos publicados, ele já tem livros publicados, ele é um cara que ele tem realmente uma participação aí no debate da filosofia e da religião, e ele é um jovem, assim, se eu não me engano ele tem mais ou menos a mesma idade que eu, então assim, realmente eu recomendo vocês darem uma olhada, certo, no canal dele, principalmente nesse vídeo que provavelmente eu vou linkar aqui, como eu disse, que é onde ele rebate aí alguns pontos das vias, né, principalmente da primeira via, por exemplo. Mas enfim, é justamente isso, né? Eu vou deixar também um link de uma das traduções de um dos artigos dele aqui, objetando as vias aí, né, aqui na descrição, né? Se não me engano, a primeira e a segunda via, certo? Mas enfim, é somente isso, galera. Agradeço aí vocês por permanecerem neste vídeo e assistirem até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.